Sabe quando você se depara com uma manchete berrando: governo gasta bilhões em coisas absurdas enquanto o país afunda em dívidas? A galera fica revoltada, desesperada, todo mundo xingando nas redes. Mas para pensar. Praticamente todo país do mundo deve dinheiro para alguém. Não é só o Brasil. Índia, Alemanha, Suíça, Catar, até as nações mais ricas carregam uma dívida gigantesca. O Japão, por exemplo, deve o dobro de tudo que sua economia produz em um ano. E os Estados Unidos? Mais de 36 trilhões de dólares e aumentando sem freio. É surreal, né? Mas então por que cargas d'água os países vivem endividados? Por que não imprimem dinheiro infinito para pagar tudo? A dívida é esse vilão todo que pintam? E afinal, para quem um país deve tanto dinheiro assim? É possível um país zerar tudo e ficar livre das dívidas? É isso que o Pedro, nosso narrador de hoje, vai te explicar agora, tintim por tintim. O que é dívida pública? Quando se fala em dívida de um país, o nome chique é dívida pública, ou dívida governamental, ou até dívida soberana. Tudo a mesma coisa. É o total que o governo federal deve. É como quando a gente faz um empréstimo para reformar a casa ou pagar um perrengue. O governo faz igual, só que em escala bilionária. Mas, em vez de pegar tudo com um único banco, o governo capta dinheiro de várias formas. Outros países, bancos gigantes, investidores e até do próprio povo. Por exemplo, a dívida pública brasileira não inclui as dívidas que estados como São Paulo ou Bahia têm, e muito menos engloba suas dívidas pessoais, cartão de crédito estourado, empréstimo para carro ou financiamento de apartamento. Isso é outra história. Por que os países tomam dinheiro emprestado? Pedro sabe o que você está pensando. Ué, se o governo tem uma gráfica que imprime dinheiro, por que não faz mais notas e pronto? Pois é, mas imprimir dinheiro sem controle só piora tudo. É como colocar gasolina na fogueira. Isso gera inflação absurda. Seu dinheiro perde valor, os preços disparam e todo mundo sai no prejuízo. Quer um exemplo? Olha o que rolou na Venezuela e no Zimbábue. O dinheiro virou papel sem valor. Empréstimos, por outro lado, forçam o governo a ter responsabilidade. Afinal, toda dívida gera juros e precisa ser paga. E aí vem o motivo principal para um país pegar empréstimo: cobrir déficit orçamentário. Sabe quando a arrecadação de impostos não dá conta das despesas? Saúde, educação, segurança, tudo custa caro. Se o governo arrecada 3 trilhões, mas gasta 4, vai faltar 1 trilhão. E aí? Ou corta gastos, e isso irrita a população, ou aumenta imposto, o que também irrita a população. Então, muitas vezes a saída mais pacífica é pedir dinheiro emprestado. Outro motivo é investir no futuro. Imagine que o Brasil precise de mais hospitais, estradas, escolas. Se esperar ter dinheiro sobrando, isso pode levar décadas, enquanto a população sofre. Pedindo empréstimo, dá para construir já, melhorar a vida da galera e acelerar o crescimento econômico. O país cresce, arrecada mais impostos depois e paga a dívida no longo prazo. Também tem país que pega empréstimo para pagar dívida antiga. É o famoso pagar o cartão com outro cartão. Enquanto isso for controlado, tudo bem. Mas se sair do controle, vira uma bola de neve. Foi o que detonou o Sri Lanka. O país não conseguiu pagar uma dívida de 51 bilhões de dólares em 2022, declarou calote e virou um caos, com protestos por todo lado. Por fim, governos podem usar dívidas para controlar inflação e juros. Emitindo títulos, eles tiram ou colocam dinheiro em circulação. É uma forma de segurar a inflação ou dar um gás na economia. Parece simples, mas é um equilíbrio delicado. Quem empresta tanto dinheiro assim para os países? Tá, mas quem tem tanta grana para emprestar para um governo inteiro? A resposta é muita gente diferente. O governo toma dinheiro de 3 grandes grupos: credores internos, credores externos e o próprio Banco Central. 1. Credores internos. Sim, você mesmo pode emprestar dinheiro para o governo comprando títulos públicos. Quando alguém investe em Tesouro Direto, por exemplo, está emprestando para o governo e recebe de volta com juros. Não são só pessoas,
Bancos comerciais, fundos de investimento, fundos de pensão, todo mundo usa títulos públicos para diversificar a grana. 2. Credores externos. Outros países, bancos estrangeiros, fundos de pensão internacionais também compram esses títulos. Japão e China são exemplos. Os dois detêm boa parte da dívida americana. Mas países com economia fraca têm mais dificuldade de atrair investidores estrangeiros. Por isso, recorrem a organismos como o Banco Mundial ou o Banco Asiático de Desenvolvimento, que emprestam para infraestrutura e crescimento. Se a situação ficar crítica, entra em cena o FMI, uma espécie de emprestador de último recurso. Mas o FMI cobra a fatura com juros baixos e impõe condições duras: cortar gastos, aumentar impostos, privatizar estatais, e isso costuma gerar protestos e piorar a vida de quem já sofre. 3. Banco Central. Um governo também pode emitir dívida comprada pelo próprio Banco Central, o que é basicamente imprimir dinheiro. Isso é perigoso, pode gerar desvalorização da moeda e inflação fora de controle. Por isso, hoje os bancos centrais compram títulos mais como ferramenta de política monetária para regular juros e inflação do que para financiar gasto direto do governo. A dívida é boa ou ruim? Dívida não é necessariamente ruim, mas é uma faca de dois gumes. Usada com cuidado, ajuda um país a se desenvolver. É como uma pessoa que faz um financiamento para abrir um negócio. Ela se endivida, mas se o negócio der certo, cresce e paga tudo. Quando a dívida é usada só para cobrir buracos sem retorno, vira um problema. Se a dívida cresce demais, o país pode acabar gastando mais para pagar juros do que com saúde ou educação. Isso derruba a confiança dos investidores. Aí a nota de crédito do país cai, fica mais difícil pegar dinheiro emprestado, os juros sobem e pronto, crise instalada. Foi o que aconteceu com o Sri Lanka e já rolou com a Grécia, Argentina, entre outros. Para ter uma ideia se a dívida está saudável, economistas usam o tal de relação dívida-PIB. Comparam o tamanho da dívida com o tamanho da economia. Se um país tem um PIB de 100 bilhões e uma dívida de 60 bilhões, a relação é de 60%. Muita gente considera até 60% aceitável, mas não existe uma regra fixa. Nos Estados Unidos, existe até um teto da dívida, mas na prática eles vivem aumentando esse teto para não quebrar. É quase simbólico. Dá para um país zerar dívida? Tecnicamente, sim. Na prática, difícil. Quase ninguém tenta, porque zerar a dívida significaria cortar drasticamente gastos públicos ou enfiar a mão no bolso da população com impostos gigantes. Imagina o Brasil sem dívida, mas também sem hospitais novos, sem estradas, sem novas escolas, porque não pode mais financiar nada. Além disso, sem títulos públicos, os fundos de pensão teriam que investir em opções muito mais arriscadas, o que tornaria a aposentadoria de milhões de pessoas um jogo de azar. O único exemplo próximo é Macau, uma região da China, que não é um país independente. Lá, a população é pequena, a área é minúscula e a arrecadação com cassinos é monstruosa, então dá para ficar zerado. Mas isso não é aplicável para países grandes, como o Brasil. No fim das contas, a dívida é uma espada de dois gumes. Usada com responsabilidade, move a economia para frente. Usada de forma irresponsável, vira um peso insustentável. Então, da próxima vez que alguém gritar que o Brasil está se afundando em dívidas, lembra do que o Pedro explicou. O problema não é dever, é saber gerenciar essa dívida. Gostou? Então dá uma força, curta, se inscreve no canal e comenta aí se quer uma parte 2 sobre o que acontece quando um país dá calote. Valeu por assistir e até a próxima!